Boa tarde, Wilson Brasil, boa tarde você, e começando essa semana com muitas informações para você. Começando com a Folha de São Paulo, super salário de juízes supera a verba de política pública em locais pobres. O Estado de São Paulo, dossiê sobre papáveis expõe tentativas de influenciar cardeais em conclave. Valor Econômico São Paulo, União recupera 445 bilhões da dívida ativa em negociações com devedores. O Dia Rio de Janeiro, plano de ataque, a ação salvou centenas de vidas, diz polícia. Correio Brasiliense, igreja tenta trilhar passos de Francisco. Estado de Minas, saúde pública em Minas, colapso bate à porta de Júlia Kubitschek. Vamos dar um pulinho lá no sul, 0 hora Rio Grande do Sul. Preço do aluguel residencial sobe 17,99% em 12 meses em Porto Alegre. Diário de Pernambuco. Uniões partidárias mudam o cenário político no Brasil. Jornal do Comércio Pernambuco. Fim da escala 6x1 será prioridade do governo no Congresso. À tarde, Bahia. Falta de planejamento afeta 37% dos aposentados. E essas foram os principais destaques desse jornal Brasil. Muito bem, são 15 horas e 6 minutos. Estamos apresentando a Comunidade de Ação. Boa tarde, Irapuã Sampaio. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, senhores ouvintes. O Wilson não poderia deixar hoje de mandar um abraço à comunidade de Itambé, que em 100 dias de governo conseguiram fechar um hospital. O Hospital São Sebastião, deixando 22 mil pessoas à deriva, sem um atendimento médico, entendeu? E estão recorrendo a Itapetinga e a Vitória da Conquista. Que Deus abençoe o prefeito e a Secretaria de Saúde do Estado para reabrir, que lá é uma Santa Casa de Misericórdia, né? É conveniada com o SUS, município e Estado. Há 3 meses não paga os funcionários, são, se não me engano, 67. E quem paga o pato é a comunidade que está sem esse atendimento. Fizeram o bloqueio na rodovia no sábado, só se viu de alerta. E a comunidade está aguardando soluções do governo. Meu boa tarde e um abraço ao povo de Itambé. Muito bem, são 15 horas e 8 minutos. Olha, eu fico assim sem entender, e hoje eu procurei em todos os blogs de Conquista, procurei sites aí e tal, não encontrei ninguém falando sobre o assunto. Eu estava aqui em Vitória da Conquista, aqui na zona rural, onde eu passei 3 dias, e quando eu saí de Conquista, a gasolina estava a 6,10, 6,6 e 6,5. 6,10, 6,6 e 6,5. Oscilava, né? 6,10, 6,6, R$6,06 e R$6,05. Esses R$6,05 estava num posto lá da Presidente Vargas. 6,10 estava aqui no posto da Regis Pacheco. 6,10 estava num posto próximo ao Caique. 6,10 estava num posto próximo ao Banjurema. 6,35 estava num posto na Integração. Enfim, uma variedade de preços. Tudo bem, fui para uma roça de um amigo. Lá fiquei por 3 dias e cheguei hoje, graças a Deus, com a mente assim, bem mais refrigerada, né, como dizem. Mas, coincidentemente, quando eu chego na entrada de Conquista, eu observei um posto com preço de R$6,55. Quer dizer, em 3 dias mudou completamente o preço. E hoje, quando eu chego em casa, eu fui observando os postos por onde passava e os preços estavam se coincidindo. R$6,55, R$6,55, R$6,56. 59 também. Quando eu volto com o meu neto, que vou levá-lo ao colégio, eu passei pela Presidente Vargas, onde o preço era R$6,05. Chego lá, o preço continua em R$6,05. Mas os outros postos, todos eles, deram um pulo, aumentaram 50 centavos em cada litro. E eu não vi os blogs, não vi ninguém falando nas emissoras de rádio, ninguém tocando nesse assunto. Quero deixar bem claro o seguinte, quando eu passei na Presidente Vargas, o preço está lá, R$6,05. Não me aproximei da bomba. Pode ser que eles não tiraram o preço que estava na... Se eles não fizeram isso, eles estão correndo um sério risco de ser processados.
o preço que estiver na tabela ali dos preços, da placa de Mas divulgação, aumento? tem que estar na bomba. Tem que ser igual. Se tiver um preço nessa placa e um preço na bomba, aí está enganando o cliente. Mas houve aumento? Eu acredito. Teve eu não acredito. tirando o seu raciocínio Sim. aí, Brasil, Pois não. hoje foi anunciado na Rede Globo, no jornal Hoje, que amanhã vai ter um aumento de 0,3% nas refinarias. Nas A partir de amanhã. A partir de amanhã. Agora, olha só. Em alguns postos aqui, esse aumento já subiu, já teve, já aconteceu. Agora, olha só. Quando o preço veio para menos, isso até a última quinta-feira, que estava de 6,10, 6,6, 6,5, tinha alguns postos que manteve o preço de 6,30, 6,35, ou um pouco mais, porque era compra velha. Depois que os preços chegaram e teve esse majoramento nos preços, de um dia para a noite os preços subiram. E as Quer compras dizer, não só eram funciona quando né? Quando favorece a eles, já viu como é. Então, que coisa horrorosa. E olha que nós temos, eu fico assim, eu estou trazendo esse assunto aqui. Ora, nós temos aí vários serviços de defesa do consumidor. Que não funciona. PROCON, nós temos a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara, ou não tem, ou não tem mais, não sei. Tem. Então, e se existe tudo isso, por que não damos satisfação à sociedade? E é interessante falar, Brasil, que Marcondes Oliveira também, que está por aqui, e Afonso Sampaio, que quando se fala que tudo que é derivado da gasolina, quando a gasolina aumenta, aumenta, sim. o que é derivado aumenta. Mas quando a gasolina abaixa, esses produtos que são derivados da gasolina não abaixam de preço. É interessante, né? É interessante. E você vê que quando a gasolina sobe o preço, até o pacote de coentro, é coentro. Quem fala português corretinho aqui é Marcondes. Eu não. Até o coentro, você pode observar que sobe o preço. Isso. É um negócio impressionante. Mas eu quero guardar Marcondes aqui para falar aqui de outro assunto. E, inicialmente eu quero cumprimentá-lo. Boa tarde, Marcondes Oliveira. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Dil, Sirapuã, Jonathan. E boa tarde você, ouvinte da Melodia 87.9. Muito bem. Olha, pessoal, eu gostaria que Marcondes observasse isso aqui, É, que a licitação aberta pela Prefeitura de Vitória da Conquista para a contratação de serviços terceirizados no valor de 34,7 milhões, tendo sido alvo de forte polêmica e questionamentos por parte de empresas interessadas, rumores apurados pelo blog do Sena aponta que o certame que estava previsto para ocorrer no dia 17 de abril pode ter sido cancelado pela administração municipal, embora ainda não haja confirmação oficial. O edital que previa a contratação da mão de obra nas áreas de vigilância patrimonial, limpeza e conservação, motorista e auxiliar de vida escolar, já havia sido retificado e republicado. Mesmo assim, várias empresas protocolaram pedidos de impugnação apontando uma série de irregularidades que, segundo elas, comprometem a legalidade, a competitividade e a viabilidade da licitação. Entre os principais pontos levantados pelas impugnantes estão a exigência indevida de atestados específicos. Segundo a empresa Bravo Comércio e Serviços, o edital exige que os licitantes comprovem experiência com ao menos 20% do quantitativo total de cada item, o que fere a decisão recente do Tribunal de Contas da União, que orienta que a comprovação de capacidade técnica em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra deve se referir à gestão de pessoal e não à execução de funções específicas. Outro ponto é a ausência de planilha de custos oficial. A advogada de uma das empresas apontou que o edital não apresenta a planilha de custos e formação de preços utilizada pela Prefeitura como base para os valores estimados. Isso infringe o artigo 6, inciso 18, a linha I da Lei número 14.133/2021, comprometendo a transparência e impedindo os licitantes de analisar a viabilidade econômica da proposta. As empresas também questionaram valores considerados inequíveis. As empresas afirmam que, ao preencher a planilha exigida em todos os encargos legais, como adicional de insalubridade para serviços de limpeza de banheiros públicos,
o custo final ultrapassa o valor máximo previsto no edital, o que pode viabilizar a execução do contrato sem prejuízo à legalidade trabalhista. Terminando o texto aqui, também foram questionadas falhas como a referência a botas com certificado de aprovação vencido e a falta de definição mínima de materiais obrigatórios como placa de sinalização, o que dificulta a correta formulação de preços pelas licitantes. Além das impugnações formais, o fato de a licitação ter sido lançada há menos de 4 meses após a aprovação de lei que extinguiu cerca de 3 mil cargos públicos do município, reforçou a polêmica em torno do processo. O blog do Sena segue apurando junto à Prefeitura se houve, de fato, o cancelamento do pregão eletrônico. Até o momento, o edital não está mais disponível na plataforma de licitações do município, o que fortalece os indícios de que o processo poderá ser substituído por um novo certame nos próximos dias. Bom, a gente sabe, eu não sei, eu acho simpático essa forma com que a Prefeitura encontrou, foi demitida uma quantidade de gente muito grande, muita gente no funcionário? Não foi houve ainda. demissão. Não houve demissão. E não haverá. E não haverá. Pronto. Não. Então, de repente, essa licitação deu uma recuada devido ao fator de não haver mais demissão. Demitir. De não ter mais demissão. Mas vamos ouvir meu amigo Marcondes Oliveira, mais uma vez. Boa tarde, Marcondes, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. É o seguinte, nesses critérios técnicos aí dos quais estão aí arrolados na matéria, eu não sei, como é que diz, entrar nessa seara, uma vez que não tem um conhecimento para tal. Sim. Certo? Agora, faz necessário sempre a gente se nortear de determinados assuntos, a fim de que a gente não, ao invés de apagar o incêndio ou não querer contribuir com a propagação do mesmo, terminamos por causar mais incêndio. Claro. Estive na Câmara de Vereadores na ocasião em que estava na discussão dessa criação ou dessa extinção de cargos. Sim. A extinção de cargos doravante e não demissão de servidores. Que, inclusive, se eu não me engano, nós nos encontramos lá naquele dia. Isso. E algumas pessoas induzidas principalmente pelo Sinserve, posso dizer que sim, pelo Sinserve, a estarem se manifestando sobre uma coisa dos quais eles não foram verdadeiramente informados. Colegas ficaram apreensivos com o burburinho que criou, dando conta de que seriam demitidos. Mas, Marcondes, como serei demitido uma vez que eu sou efetivo, sou concursado, sou estatutário, a lei me assegura, a Constituição me... Aí, o que estava aí, eu fui, até orientei aos presentes lá, eu falei, vamos por parte. A lei foi implementada aqui no município, foi criado o projeto na gestão do ex-prefeito Guilherme Menezes no ano de 2012, certo? E a nacional foi promulgada pelo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora no final de 2024. Então, a prefeitura está em consonância com as leis, tanto municipal quanto com a federal, no que diz respeito à extinção. Sim. Porém, aqueles que nem é o meu caso, que sou servidor efetivo, concursado, não serei eu prejudicado. Mas vamos combinar que você, Wilson, queira entrar no serviço público na função de serviços gerais, doravante não terá mais concurso.
E a prefeitura terá a primícia para ela fazer a contratação de empresas, que aí no caso é a chamada terceirizada, Sim. coisas que já são praticadas pelo Estado e pela União. E que não haverá mais concursos públicos para atividades na prefeitura de pessoas de nível fundamental, mas não haverá mais. Então, operadores de máquinas, condutores, Motoristas. que é no caso do motorista, como o colega aqui falou, serviços gerais, garis, auxiliar administrativo, essas atividades doravante não terá mais. Perfeito. Porém, os que estão garantidos. Estão garantidos. Essa E os que situação, foram concursados, passaram agora no último concurso? para essa finalidade, Essa finalidade? teve essa finalidade? Não sei, eu tô perguntando se Não teve. Não teve. Não houve concursos para esses cargos. Ah, tá, Só tá. professores. E aí Não, teve para técnicos, administração teve. teve para Teve técnicos administrativos, auxiliar administrativo diferente de técnico. Certo. Uma coisa é diferente da outra. E aí, com que nem a gente estava dizendo, é prudente de que as empresas observem essas situações desses contratos para que nós não caia em uma situação tal qual havia Bahia. Perfeito. Porque é o momento de questionar, de botar o dedo na ferida, de dizer que concorda ou não agora. De dizer que a noiva está penteada, bonita e perfumada é agora. Porque depois que casa, não me venha com desculpa de que não sabia que a moça era banguela. É verdade. Ou que o rapaz era desdentado. É. Então tem que ser agora. E estar prudente. Eu vejo que é prudente esses questionamentos, essas situações, e que se a prefeitura até agora não se manifestou, na minha terra tem um ditado: quem cala, consente. Muito bem. É porque na realidade que eu queria dizer o seguinte: caso houvesse as dispensas, isso seria uma maneira interessante que se encontraria para fazer esses serviços pelo qual essa empresa estaria sendo contratada. Sabemos que o valor, praticamente 35 milhões de reais, apesar de estar aqui 34 milhões de reais, é dinheiro pra caramba. Mas é não dinheiro pra informa. caramba. Eu não concordo com essa atitude da prefeitura. O problema é o seguinte: a cifra é bonita, 35 milhões, né? Porém, não informa quantos servidores serão recrutados por este valor e por que período de tempo. Isso. É por isso que é preciso, como você disse, ter muito cuidado. Ter muito cuidado. E eu acredito muito que a prefeitura não vai dar murro em ponta de faca para se prejudicar amanhã ou depois. Tribunal de Contas estão aí. Está aí. Exatamente. Nós temos aí uma prefeita que é jovem, inteligente. Tem uma média de tem conta. um grupo de pessoas Porque inteligentes. não tem nenhuma naturalmente. média de uma transparência de quanto ela gasta com o salário dos concursados nessas funções, né? Para poder E já fazer que uma não vai haver avaliação. mais demissão, então, tudo bem, encerra aqui o assunto. Mas é preocupante pelo valor e vamos torcer que tudo corra bem e que Vitória da Conquista, nossa cidade, não seja prejudicada. Pô, Concordo com você em gênero, número e grau, ou número, gênero e grau, não importa. Eu acho que tem que ter, ao determinar um valor, tem que determinar a quantidade de pessoas que serão beneficiadas. E o tempo. Inclusive, tempo e salário a ser pago, tá? Para que, se não determinar, a empresa que ganhar a licitação, ela contrata lá meia dúzia e acabou. Porque pelo Brasil, de ponta a ponta, estão fazendo isso, né? Infelizmente... Isso é Brasil. Todo lado que você olha, você vê corrupção. E incentiva também E nós temos quem... o privilégio de morar numa cidade que não se vê isso. Boa. Brasil, eu fico triste, Brasil, que incentiva aos jovens a não estudarem. Porque se hoje as empresas pegam pessoas terceirizadas para trabalhar nessa função, por mais que seja motorista, uma empresa de cursos gerais, né, serviços gerais, então, se não houver mais concursos para esse tipo de cargos, o que o jovem vai estudar? Então, eu acho muito errado isso, eu acho que a prefeitura devia não acatar essa decisão. E as empresas terceirizadas, elas pensam só em dinheiro, realmente. Olha, é verdade. Olha só, são 15 horas e 25 minutos. Eu quero deixar bem claro que Marcondes Oliveira, ele está aqui conosco como colaborador
E não como funcionário público. Não, como funcionário Ele público. está aqui colaborando conosco, né? E é cidadão, né? E é cidadão. E mas como é- cidadão, ele, é- tem o direito a se manifestar. ele, né? ele está aqui como colaborador. E que nós agradecemos muito. A participação dele é muito importante para a gente, que, por exemplo, nós temos aqui outro pepino, com relação ao DENIT, o DENIT, né? O DENIT alerta para interdição total de tráfego de veículos em importantes pontos do sul da Bahia, que é ali perto de Itapebi, não é isso? Itapebi. E Ali, que né? dia que vai ser a Desse- de Cândido Salles? o departamento, foi o que eu perguntei. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes alerta para interdição total do tráfego da ponte sobre o rio Jequitinhonha no quilômetro 661 da BR-101, em Itapebi, a partir das 0 horas da segunda-feira. Foi a passagem? É hoje, a partir de hoje. É hoje, já está A partir de valendo. hoje. Já tá valendo já. Já está valendo. Tá. A realização do serviço de inspeção e ensaio para avaliação da estrutura, a obra de arte especial. Após esse período, será divulgado um novo comunicado informando os prazos para o restabelecimento de tráfego na ponte. O trecho estará devidamente. Vão ficar 15 dias, sendo obra federal, quando você fala 15 dias, isso é para 30 ou até mais. Né? Agora, imagine só. Em qualquer lugar do mundo, quando se vai tomar uma medida como esta, o que se faz? Primeiro você arranja um desvio, né? Você faz algo para que não atrapalhe o ir e vir, o desenvolvimento do país. Para não atrapalhar, aí sim, você derruba a ponte e constrói outras, se for o caso. Aqui é o contrário. Pronto. Estão dando uma solução para retornar. Chega em Itabuna, retorna para a Conquista para pegar a BR-116 para cair lá na ponte de Cândido Salles. E cansado, vamos fazer É uma coisa horrorosa, né? Retroagir, né? O que A gente vai fazer com esse país? De volta atrás. Meu amigo No Marcondes recomeço. Oliveira. Olha, Brasil, essa situação aí é preocupante porque toda essa infraestrutura rodoviária que nós temos é da década de 60. Isso. E vocês que têm janeiro aí mais do que eu e quilômetros a mais rodado do que Inclusive eu. os asfaltamentos da 116 foi depois de 64, não foi? Pois Foi. é. E vocês que têm aí mais quilometragem rodada do que a minha pessoa, vocês são sabidos de que naquela ocasião que construíram-se essa malha rodoviária, o quantitativo de veículos era outro Não e tem a dúvida. capacidade desses veículos muito inferior muito inferior. ao que nós temos hoje. Não era 5% da Quem malha. é que lembra do 10 rodas? Aí você tem, Irapuã, uma infraestrutura que foi preparada para uma xícara e de repente você me apresenta um túnel para você colocar sobre tal, evidentemente que não vai aguentar. E aonde estão os técnicos contratados pelo governo? Aonde estão essas empresas? Porque ou só são apenas cabides de emprego. É por isso que, apesar de eu ser um servidor concursado, eu sou servidor concursado porque a lei exigia que assim fosse. Mas eu falo para você, e eu fui educado, doutrinado para ser o que sou. Mas eu falo para você, esse negócio efetivo, concursado, meu irmão, só gera atraso no Brasil. Não resta dúvida. Só gera atraso. É verdade. Porque Olha, é assim, o governo faz que me paga e eu finjo que trabalho. Faz que trabalho. Olha, a autarquia sugere como rotas alternativas os seguintes trajetos. Olha só, meu amigo Deus Bebê, que trabalhou em marinete, caminhão e etc. Olha, o percurso inicia-se em Itabuna, pela BR-415, até o entrocamento com a BR-116. Olha só, rapaz, a diferença, sabe? Em Vitória da Conquista. A partir desse ponto, segue pela BR-116 em direção à divisa. Vai passar onde? Tá bem naquela ponte nós estamos Cândido falando. Salles. Cândido Salles. Chegando ao município de Cachoeira do Pajeú, Minas Gerais, no entrocamento com a Que vai pra Montes Claros. BR-251 de Minas Gerais. Em seguida, a rota continua pela BR-251 Minas Gerais até a BR-367, também Minas, no município de Almenara.
e prossegue até a 101, Bahia, na cidade de Itagimirim. Olha que Cruza, volta, né? olha que volta. Faz uma volta e cruza e sai lá de novo na ponta. Exato. Agora, a segunda rota é o seguinte. O percurso inicia-se em Itabem, Itabuna, pela BR-415, até o entrocamento da BR-116 Bahia, também Vitória Conquista, tem que vir aqui. A partir desse ponto, segue pela BR-116 do sentido da divisa entre Bahia e Minas, aqui praticamente a mesma coisa. Em seguida, a rota continua no município de Nanuque, muda aqui, na divisa dos estados de Minas Gerais e Bahia. E prossegue até a BR-101 Bahia, no município de Teixeira de Freitas, totalizando 849 quilômetros. A Rota 3, indicada para o tráfego local de carros de passeio e veículos especiais, como viaturas, ambulâncias, caminhões de abastecimento, ônibus e linhas de transporte, a rota chamada Desvio de Veracel percorre trechos da rodovia estaduais, sendo a BA 687 pavimentada, enquanto a BA 275 e a BA 658 na Bahia, 982 da Bahia e a BA 274 são não pavimentadas, totalizando uma distância entre Itabuna, Bahia e Eunápolis, Bahia, de 249 quilômetros. Entre Itabuna, Bahia e BR-418 da Bahia, no município de Teixeira de Freitas, 451 quilômetros. Roda pra caramba por esse desvio, coisa que, em um país sério, né, que a gente imagina dessa forma, faria ali, o exército mesmo, faria ali uma ponte, né, de aço, que eles Isso. fazem, eles fazem isso, só para enquanto se constrói essa ponte. Isso. E a gente vê, ao contrário aqui, dando uma volta com combustível muito mais caro, porque na realidade o que vai acontecer? Vai sobrar para os motoristas, e quem vai ganhar com isso? O próprio governo, porque o consumo de combustível vai ser bem maior. E lembrando, Brasil, que tem alguns transportes que carregam grandes peças, como peças para navios, essas peças também para poder, essas peças de manutenção para as torres eólicas, né? Não consegue passar nessa rodovia 415 por causa da subida do Marçal. Então vai prejudicar muita empresa, muita transportadora também durante essa etapa aí dessa ponte. Exatamente. Juan Sampaio. É isso aí, né? Que soldados militares, infelizmente, que tinham engenheiros e tinham inteligência e sabia fazer, tá? Só não tiveram inteligência para planejar que teria 20 vezes ou 40 vezes mais o fluxo de veículo, tá? Senão eles teriam preparado. Porque essa BR aí, em 64, eu era criança, 8 anos, já brinquei de pneu aí, e demorava para passar um Alfa Romeo, um Fenemê, ou um GMC, né? Tinha um GMC, a bicudinha, demorava para passar. Dava tempo de brincar ali da Telefônica até o posto, o nome do posto na época era Atlantic. Lembra, né? Atlantic S. GMC, parece que era General Motors canadense, Era GMC. GMC, os caminhões. Era a GMC. Tinha Fiat também, né? Caminhão Caminhões, alto. Fiat, caminhão. Agora, falando dos 10 rodas, né? Realmente era. Mas 10 rodas, Fiat Alfa também Romeo. tinha. O Alfa Romeo. Fazia tinha a um empresa Fenemê. Rodolíder. Viu? O Então, ouvinte está só imaginando assim, pô, assim, caramba, a coisa ali, a velharia que é brincadeira. velharia doida. Então se brincava muito. É a história Tá? do que o transporte. Né? O carro que transportava, passava muito ali era rural, era o Gordini, DKV Vmag, Vmaguete, Aero Willis, Cinca Chambó. Esses carros, mas eram em quantidades menores. Estava surgindo a rural. Né? Estava surgindo a rural. No Guarani, eu morei no Guarani, lá só tinha Valdir com um carro e outra pessoa, só 2 pessoas. Nem seu Misael não tinha carro ainda. É verdade. Nem Zé da Padaria Rio Branco não tinha carro, não. Tinha seu nego, o pai de Coelho. Então é por aí, gente. Cresceu e esqueceram. É como foi colocado aqui um certo dia, uma casa com um quarto. Vem os filhos, vão dormir aonde? E os netos? Vou ter que construir beliche, né? Beliche? Tem que ser 2 quartos, 3 quartos. Então, casa de fome. Então. tem que ampliar. Agora o bom agora é o seguinte.
Você pode sair daqui todo dia de manhã, passar o dia lá no Marçal e voltar de ônibus, viu? Ah, pronto, é E comer a exatamente pamonha. esse ponto aqui que a gente vai falar agora. Isso São aí foi 15 bom. horas, são 15h35, a gente vai rapidamente um bloco de apoio. E a gente volta falando desse presente. Eu considerei isso um presente. As excursões vai custar só R$4. Linha Centro Capinal começa a operar. Já É, começou final de sábado, né? semana. Convidar aqui meu amigo Dilson Bebê, Pra gente ir lá Irapuã comer a Sampaio, pamonha. pra gente ir lá comer uma pamonha. Agora fica mais vamos barato. sim. É. Você pega a marinete aqui, o articulado aqui, né? Vai batendo papo. Leva aqui, seu chega cooler, lá, pode né? até levar seu cooler ali com a... Pronto, exato. Chega lá, senta, vai comer umas 4 pamonhas, que o Dilson come muita pamonha, né? Quando Tomar vem um aqui, caldo, tomar um caldo, quando tiver Levar afim, o Jonathan pega a também, marinete. viu? Levar o Jonathan também. É. Quando tiver afim, pega a marinete e volta. E vai ter rapidinho. ônibus a cada Vamos fazer 2 isso? horas. Vamos fazer Vamos. assim. Passear lá no Capinal. Agora ficou mais E o fácil. ônibus cabe, É, viu? eu e o Irapuã não pagamos, né? É um presente para o usuário de ônibus. Eu e o Então, Irapuã não gente, pagamos. E o Wilson também não paga, né? É, não paga porque já Me tô leva na banguela. bagagem, gente. É a turma do 087. Vamos a um bloco de apoio, a gente volta Ah, em fio seguida. parada dura. Brasil tem. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Calvície, nunca mais! JC Beauty Hair Cabeleireiros traz para você um novo implante de cabelo sem dor e sem custo alto para qualquer tipo de calvície, masculina ou feminina. Compra e venda de cabelo, produtos para mega hair, manutenção e alongamento, arrumação de noivas, depilação, manicure e pedicure, corte, escova e química em geral. JC Beauty Hair Cabeleireiros, Rua Correia Leite 44 Centro. Telefone 3421-2734. Muito bem, voltamos, Dilson. Voltamos, são 15h37. 15 horas e 37 minutos. Olha só. Nesse sábado, como já tinha sido anunciado, o biarticulado iniciou as operações da linha R70, Centro Capinal. A utilização do veículo no percurso foi anunciada pela Prefeitura de Vitória da Conquista para estimular a população a frequentar os pontos turísticos do município, além de fomentar a economia. Nós falamos isso aqui, nós aplaudimos a ideia, a gente continua aplaudindo, é uma boa medida. Nós já temos carro até São Sebastião, José Gonçalves, Iguá. Olha que coisa Tá se estendendo, né, maravilhosa. Brasil? Parece que tem o Pradoso também. Pradoso já de muito tempo. Mas a primeira vez na história de nossa cidade que isso acontece. Uhum. Antigamente só se preocupava aqui com a zona urbana. Eu me lembro que algumas reuniões lá atrás, para ser mais sincero, no governo até do Partido dos Trabalhadores, muita gente se reunindo para tentar levar o transporte coletivo até um bairro que tinha ali depois do anel viário, sentido a Barra do Choça. E é um bairro de Conquista. E não conseguiram. A responsável na época, se eu não me engano, era a doutora Márcia. Pinheiro. O porquê, eu não sei, mas não conseguiram. Até hoje, né? Não conseguiram. Devia haver algo que impedia. E hoje, nós estamos com o transporte alternativo, o transporte urbano, olha só, até Pradoso, até José Gonçalves, até São Sebastião. São Sebastião. Né? Até O Iguá, né? O Iguá. Olha só que maravilha. Olha Parece só que a linha maravilha. também é nova. Hoje eu peguei um ônibus que eu fui ao hospital de base, aliás, à policlínica. Quero dar um abraço para todos os funcionários, desde o agente de portaria, a direção. Que trabalho bacana. Eu peguei o rodoviária via Urbizum. Eu falei, rodoviária via hospital de base e Urbizum.
Aqui na zona urbana, Melhorou mais muito. ou menos bem servido. Tem mais opção. Agora, no primeiro momento, a linha está operando aos finais de semana e feriados, uma vez que nesses dias o Capinal não é atendido por outros modais que sejam ônibus rodoviários intermunicipais. Por enquanto só está final de semana ou feriado. E estão sendo feitas 4 viagens no dia, saindo do viaduto da Regis Pacheco, Bigode e Pedral, quando e onde serão analisados os ciclos de viagem e o comportamento do veículo no trajeto por ser maior do que os ônibus comuns. Então, olha só, estão indo durante o dia, vai e volta, torna aí, torna a voltar, são 4 viagens. 6 e 10, né? São 4 viagens. A última Isso é um 6 e presente 10. muito grande e a tendência é que eles passem a rodar semanalmente, né, todos os dias. E isso é muito Isso é bom. muito bom. Muito bom para as pessoas também que têm sítios ali Caramba, naquela região, né? isso é um Que às vezes. presente. Né, Isso é um não presente tem que a carro pra prefeitura ir, vai- está dando. É verdade. Aí as pessoas, claro que todos vão pagar, mas todos sabem que o transporte coletivo de Conquista é o transporte mais barato, pelo que eu conheço, da Bahia ou talvez até do Brasil, o transporte. O que isso vai acontecer no futuro? Não sei, não tenho bola de cristal, mas o prefeito que entrar aí em 2026, ele, para manter isso aqui, não vai ser fácil. Não vai ser. Olha só o que vai acontecer. 2028, né? 2028, melhor dizendo. Obrigado, Puan. 2028. Não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil manter esse preço. Esse preço realmente, se você observar, quanto tempo estão pagando aí? 3,80, né? 3,80. 3,80. 85. Muito tempo. Nunca demorou tanto um preço tão baixo aqui em Vitória da Conquista. Verdade. Claro que a gente tem que parabenizar a administração por isso. A gente espera que esteja fazendo tudo certo, tudo correto. Tem que parabenizar a administração por isso. Agora, Trabalho bom. eu duvido, viu, pô? Eu duvido, meu amigo Marconde, que o que estamos falando aqui chegue ao conhecimento da prefeitura, a não ser que tenha alguém lá ouvindo. Mas não chega. Agora, se a gente fizer uma crítica aqui, no mesmo instante chega ao ouvido Então, do prefeito. vai chegar agora. Entendeu? É impressionante Tem uma esse notícia puxa-saquismo. O puxa-saquismo que tem ali, mas é tão grande que começa de secretário a ir para cima. É uma puxação de saco, querendo defender ali o emprego, o trabalho que tem, que eu nunca vi uma coisa Então, dessa. puxa saco de plantão, avisa que nós estamos falando bem. Bem. Que isso também é uma forma de talvez você fazer a média. Exatamente. Viu, Wilson? Fala, E Fuan. está circulando no Congresso uma ideia de termos eleições gerais em 26, viu? 2026. Geral. Com mandato, mas gerais, falou gerais, com mandato de 5 anos, sem ter direito à reeleição, viu? Pronto. O que eu concordo. Viu? Claro, mas que todo brasileiro... estão negociando, e aí deram uma ideia para empurrar pelo menos um ano para os prefeitos, até 2027, para fazer a geral, como empurraria também para o atual governo mais um ano. E aí, a partir de 27, que um deputado, aí um grupo, que é em 2034. O outro grupo respondeu, o nosso caso é para ontem. Muito Entendeu? bem. Estão mexendo para ver isso aí, essas eleições gerais, e melhorar as condições de ordem partidária. Acho que vai vir muita coisa nova aí, que tem ideias, faltam colocar em prática. Entendeu? Perfeito. Ideia tem, né? Vamos ver o que vai dar aí. Vamos aguardar. Talvez será meio mandato para os prefeitos desse ano passado, viu? Verdade. Vamos aguardar. Quem Vamos viver, aguardar. verá. 15 horas 43 minutos, está no ar o Comunidade em Ação. Olha, a polícia desarticula grupo que planejava ataque com bomba no show da Lady Gaga. É Gaga mesmo, né? Pois é, durante o show da cantora, no Rio de Janeiro, neste sábado, um homem foi preso e um jovem apreendido por planejarem um ataque à bomba no evento. Seria terrível, né? 1.600.000 pessoas lá, Você já pensou? por metro quadrado. ali. Terrorismo no Brasil, Marconi? É Será que complicado. estão pensando? É uma questão de um doente, eu posso assim dizer, segundo questões espirituais e etc, e etc. É passível de um bom tratamento. Mas verdade. mostraram o armamento que ele estava e as munições. Olha, depois de gente condenada aí por usar batom e ato terrorista, eu não duvido de mais É nada. verdade. De acordo com a Polícia Civil, na Operação Fake Monster, foi descoberto um grupo extremista que recrutava participantes, inclusive menores de idade, para planejar ataques coordenados com explosivos improvisados e coquetéis Molotov. Os participantes buscariam
obter reconhecimento nas redes sociais através desse desafio coletivo. A operação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão em várias cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. Queria explodir uma bomba lá, porque não gostava do show? Não gostava da Lady Gaga, né? Não gostava da Lady Gaga, é igual o Ipuã? E não Não, é fã da Lady Gaga? eu não sou nada contra, só não entendo nada de inglês. É. Outra notícia interessante saiu aqui foi que Jerônimo Rodrigues, nosso governador, nosso excelentíssimo senhor governador, o senhor Jerônimo Rodrigues, ela causa polêmica ao falar sobre eleitores de Bolsonaro, leva tudo para a vala. Né? Diante de um evento oficial no interior da Bahia, o governador Jerônimo Rodrigues fez uma declaração que gerou forte repercussão ao se referir de forma crítica aos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL. A fala ocorreu na última sexta-feira, em América Dourada, durante a inauguração de uma escola estadual. Ao discursar, Jerônimo relembrou episódios de pandemia e criticou duramente a postura de Bolsonaro na condução da crise sanitária, sugerindo que os apoiadores do ex-presidente deveriam arcar com as consequências junto a ele. Tivemos um presidente que sorria daqueles que estavam na pandemia sentindo falta de ar. Ele vai pagar essa conta dele e quem votou nele podia pagar também a conta. Fazia do pacote, bota uma enxadeira, sabe o que é uma enxadeira? Uma reta escavadeira, leva tudo para a vala, disparou o petista. Isso já não pode, Agora, né? agora esqueceu que o consórcio Nordeste foi quem impediu muito trabalho no Nordeste, né? Só 50 milhões em Respiradores. respiradores, né? Na empresa que manipulava a maconha. E o senhor secretário foi o pior secretário de Educação do Brasil e, como governador, é o quarto pior do país. Bom. A Bahia é sem emprego, sem saúde e sem outras coisas que a gente não pode nem falar, entendeu? Muito bem. Deixa eu ver. Aqui. Políticos. Tivemos um presidente que sorria daqueles, tudo bem. Políticos mais votados para o espectro de direita se manifestaram nas redes sociais após a repercussão da fala. Entre os principais estão o deputado federal Nicolas Ferreira, o ex-candidato à presidência Padre Kelmo e o deputado baiano Leandro de Jesus, todos do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Infelicidade essa fala, eu acho, né? Existiu no momento mesmo, para ser bem sincero, na época da pandemia, momentos que o Bolsonaro fazia muita bobagem. E essa foi uma delas. E a gente se lembra que ele fazia as brincadeiras lá sem graça mesmo. Se empolgava no meio daqueles puxa-saquismos. Mas não faltava vacina, né? Se empolgava no meio dos puxa-sacos lá e acabava fazendo besteira, a gente reconhece isso. Agora o cidadão chega como governador eleito pela Bahia também, né? Faz uma fala dessa, mandando jogar todo mundo na mesma vala e botou uma enxadeira para... Deu uma geromada, né? Mas é porque esse cidadão, ele é pai, o senhor Jerônimo, ele é pai, ele, segundo ele, é temente a Deus, também ele é professor. E aí ele está ensinando para os demais cidadãos qual deve ser o procedimento, e até porque eles são da paz, eles são contra o terrorismo, eles são contra tudo isso, né? Até porque ele, na condição de professor, ele diz que o aluno não tem que ser reprovado, quem tem que ser reprovado é o professor. Ao final de contas, ele é colega, ele é professor, ele sabe do que ele estava falando. Então, infelizmente, é o seguinte, Rui Barbosa, ele tinha razão quando ele dizia, na democracia se tem o político que se merece. Não foi as estrelas que votaram na estrela, então ela está aí brilhando. E o político que se preza, ele não pode ofender o seu eleitorado, né? Seja ele favorável ao seu lado ou não. Ele brigar, ele discutir, ele criticar o seu adversário, normal. Agora, ele criticar o seu eleitorado, isso aí não é cabível. Olha, falta de discurso não pode ser porque ele é um professor. Um professor. Um cara que entende. E, de repente, falar uma besteira dessa, sinceramente, merece, sabe o quê? É porque não tem grilo aqui, senão ia ficar só aqui, ó. Silêncio. Olha, o hospital de Itambé amanhece fechado, mesmo após os protestos da população. Agora, imagine um hospital de um município como Itambé 22 mil fechado. habitantes.
O Hospital São Sebastião Itambé, no sudoeste baiano, amanheceu de portas fechadas nesta segunda-feira. Avisos informando a suspensão de atendimentos foram afixados no prédio, que também foi isolado com a faixa amarela. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para garantir a segurança. E a gente se lembra que houve uma manifestação semana passada, né? Botaram porque Mário Pneus lá na BR, não sei que o nome daquela BR. 415. É 415? A de Itambé? De Itambé? É. 415. BR, da BA. BA 415. BA 415 de Itambé. Botaram um bocado de pneu porque reclamando e estão fazendo manifestação contra o fechamento do hospital. Segundo comenta, se diz que o hospital deve pra caramba, né, Marcondes? Que deve muito ao hospital. Tem um débito incrível. Tem tudo isso de gestões passadas e tal, essa coisa toda. Foi acumulando um valor que o hospital não pode pagar. O dinheiro, quando chega, aquele dinheiro que chega nos hospitais, a justiça bloqueia. E aí, como os médicos estão sem receber há 3 meses, os que recebem salário mínimo estão sem receber há 2. Nem o 13º não foi pago. Não saíram nada. E aí, como é que faz isso? Tem que se resolver de que forma? Vamos procurar quem foi que errou, quem foi que fez besteira, não é? Olha, enquanto não penalizar essas pessoas que desviam, eu não estou dizendo que aconteceu isso lá, porque eu não tenho conhecimento. Mas tem que investigar e se houver algum desvio, que penalize o cidadão, que o cidadão tem que devolver o que tirou de lá. Fiscal, agora, não se pode, né, pô, nem Marcondes, não se pode fechar um hospital, meu Deus do céu. Verdade. E aí, como é que vai fazer? Imagine Vitória da Conquista, só porque mencionaram aí que existia uma possibilidade de fechar o Isaú, olha só a repercussão que deu. Imagina agora o hospital lá de Itambé. Essa situação, é bom colocar, todo mundo está colocando as barbas de molho, quem tem, porque ano após ano, o repasse do governo federal, e principalmente na saúde, vem caindo. Quantas vezes aqui nesse programa, o colega Irapuan Sampaio 4 bilhões foi cortado, advertiu a respeito dessa situação. Ano após ano, salário sobe, salário de funcionário sobe, despesa aumenta e os repasses estão diminuindo. Qual é a mágica que esses gestores têm que fazer? Eu não sei. E aí agora o que vai acontecer? Pode ser que o Hospital de Itambé seja apenas a ponta do iceberg. Porque é bom, não será novidade para mim se outros fatos lamentáveis como esse acontecer. Porque nós temos um governo que, enquanto a administração moderna é se fazer mais com menos, esse governo só está inchando a máquina com serviço ou com servidores, com mais ministérios, com mais isso, com mais aquilo. A administração municipal está seguindo o mesmo ritmo. O Estado não é diferente. Para colocar os seus apadrinhados, aqueles que lhes são interessados. E aí a população fica como? Olha, matemática não tem 2 mais 2 é 5, não. Só 2 mais 2 é 5, só lá no livro de 1984. 44 bilhões o rombo da saúde, viu? Pois é. E outra coisa, a decisão de interromper o serviço foi anunciada pela Santa Casa Misericórdia de São Sebastião na sexta-feira, em um ofício assinado pelo provedor da unidade, William Lima Neri, que o blog do Sena teve acesso. A entidade atribui o fechamento às dificuldades financeiras acumuladas ao longo dos anos. O hospital, que recebe 156 mil por mês, tem mais de 286 mil bloqueados judicialmente. Somente os primeiros 4 meses de 2025, segundo a instituição, restaram menos de 360 mil para custear salários, medicamentos, água, energia e demais despesas no período. A folha líquida do pagamento gira em torno de 150 mil. Com os bloqueios, não conseguimos arcar com os salários. Temos funcionários com 2 meses de atraso, médicos sem receber há 3 meses, afirmou o provedor. Ele também relatou a falta de medicamentos e insumos básicos, além da paralisação de profissionais que, sem pagamento, já não comparecem no trabalho. Há realmente a situação complicadíssima para ele também. Lá não está na UTI, não. Nesse caso aí está com o pé na cova. Está no pé na cova. Pô, Sampaio. É isso aí, a gente vem advertindo, o governo tem tirado dinheiro de tudo, da educação,
Porque quanto mais o povo burro, mais fácil ser manipulado. Tá? Que me desculpa a expressão. Tem de tirar dinheiro das rodovias, tem da infraestrutura e tem de tirar dinheiro da saúde. Ele anunciou 4 bilhões e agora vai tirar do bem-estar social. 7 bilhões vai tirar do Bolsa Família. Cuidado que você pode ser uma das suas vítimas. Dito isso, até amanhã, se Deus permitir. Entendeu? Dilson vem aí com o esporte. E você não lembrou dos aposentados, hein? 6 bilhões, né? Não, são 6 bilhões no primeiro, na primeira vista. Mas vai ser mais. E Carlos Lupe, o ministro, ele é de sorte, porque lá no PDT, né? Ele foi indicado pelo PDT para ser ministro do Trabalho. Lá também teve corrupção. Será o que tem? Pois é. Aliás, o Lupe é campeão nisso, né? Todo governo ele sai por corrupção. É campeão, mas não pode botar 15h55, pô. Até amanhã, que se Deus permitir. Muito bem, 15h55, vamos falar de futebol. E futebol é com Dilson. Estou sem internet aqui, mas vamos falar um pouquinho aqui. Vamos dar uma... Muito bem, Brasil, Marcondes Oliveira. Estou sem internet, mas são 15h56. Mas vamos fazer aqui um resumo rapidinho. O Vasco, ontem, que era para ter segurado a peteca 0x0 com o Palmeiras, acabou entregando aquele gol que pelo amor de Deus. E aí acabou favorecendo o Palmeiras a subir como líder na Série A do Brasileiro. O Flamengo perdeu de 2x1 para o Cruzeiro, né? O Bahia venceu o Botafogo. O Bahia que vem vindo aí na pegada, né? Venceu o Palmeiras, venceu o Botafogo. O Coringão de Wilson Brasil, 4x2 no Internacional. É verdade. O Cruzeiro ganhou do Flamengo, o Bragantino de Mirassol joga hoje, Juventude e Atlético Mineiro joga hoje, às 20 horas. Olha, muita surpresa, Bahia ganhou do Botafogo. Muita surpresa. Bahia ganhou do Botafogo, Bahia tá bem com a subiu para a 7ª posição. O Grêmio afundou mais ainda o Santos. O Santos também. O Santos está descendo a ladeira. O Vasco da Gama, como o Dilson já disse, perdeu para o Palmeiras numa besteira, numa bobagem, que o jogo podia ser 0x0. O Cruzeiro, não é? Que com um gol de Gabigol. E aquela declaração de Gabigol no fininho do jogo, dizendo que o Flamengo é o time do coração dele, vai gerar e gerou uma polêmica grande. Ele, como sempre, polêmico, né? Como sempre, polêmico. E hoje ainda também teremos Juventude e Atlético Mineiro. O Atlético que pode sair da situação difícil aí, né? Que está na zona de rebaixamento, pode ganhar esse jogo e dar uma subidinha aí e sair da zona de rebaixamento. E o Fluminense de Irapuã ganhou do Sport Recife, que continua lá embaixo, o último. O Sport está com 2 pontos. Está com 2 pontos, está com situação difícil. O Ceará ganhou do Vitória de 1x0. O Vitória também está. O Vitória, como sempre, né? Com o time ao Santos. O Vitória está com um time ainda meio pacato, um time que a gente sabe que não é um time de primeira divisão. Agora, interessante, temos um time invicto no Brasileirão, né? Um time invicto, que é o São Paulo. O São Paulo, né? Mas também não ganhou ninguém. Mas também não ganhou ninguém. O Vitória, Brasil, lembrando aí que o Vitória deixou de ficar com um grande atacante, que é aquele Alejandro, um jogador muito bom, que fez um trabalho perfeito no jogo, no campeonato passado. Infelizmente, o Vitória perdeu esse grande atacante. É verdade. Hoje ainda tem jogo, amanhã a gente repete tudo isso aqui, se Deus quiser. E tem o Campeonato Brasileiro, que praticamente começou agora. Que rodada é mesmo? É a 8ª, né? 7ª? A próxima 8ª rodada, infelizmente a 7ª rodada. Lembrando, Brasil, que o Conquista ontem, o SPP, perdeu também pro Fluminense de Feira. Eu não sei bem o resultado, infelizmente. 2x0, infelizmente, está com uma condição difícil. Olha, para que o torcedor, às vezes, o torcedor é muito apaixonado. Né? Ele é muito... Como se diz, ele é muito... É assim, o Conquista, ele tinha que ganhar do Ipiranga. Tinha que ganhar. O jogo em casa tinha a obrigação de ganhar. Não ganhou, empatou. Sai pra Feira de Santana, vai jogar contra o Fluminense, quer ganhar. Não, se ganhasse, ótimo, se empatasse, muito bom. Mas não dá, perdeu 2x0, perdeu de pouco ainda. Tá tudo bem. Agora, dentro de casa não se pode perder jogo. Verdade, não pode. O cidadão tem que chegar... assim como o Dorival fez. Uma rodada pequena, jogos. O Dorival fez com o Corinthians anteontem. Isso. Né? Tudo que tinha de melhor jogou no campo, vai lá, se vira e joga, e jogaram e conseguiram ganhar do Internacional. Dilson, são 15h59, estourou o tempo. Boa tarde, meu amigo Marcondes Oliveira. Boa tarde, Wilson, boa tarde você e até uma próxima
oportunidade. Boa tarde, Dilson. Valeu, Brasil. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia, pela sua sintonia. Obrigado, Marcondes, aqui. Hoje estão aqui com a gente. Até amanhã, se assim Deus nos permitir, Brasil. Um abraço a todos, fique com Deus. E vem aí outra programação da Rádio Melodia. Não mude de estação, fica aí, o melhor no seu rádio. Grande abraço e até lá.